com a mensagem de hoje. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Obrigado, Deus, por aquela cidade. Virá um dia. Prepara-nos como uma noiva que se prepara para o esposo. As coisas velhas já passaram e não haverá mais choro, pranto ou dor. Os que trouxeram suas Bíblias, abram comigo, por favor, no livro de João, o amado. Evangelho de João, capítulo 13. Quero ler só um versículo da Escritura. O versículo 26 em João, capítulo 13, versículo 26. Jesus respondeu: e aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Quero usar como tema hoje Judas Iscariotes, filho de Simão. Judas Iscariotes, filho de Simão. Alguns meses atrás eu estive na cidade de Jerusalém, que John cantou hoje. Já estive lá muitas vezes e sempre fico admirado, perplexo. Não com o que está lá agora, mas com o que estava lá no passado e que estará no futuro. Nós descemos até o vale de Inom. O vale de Inom era por centenas e centenas de anos, talvez pudesse dizer sem exagero, milhares de anos, era onde jogavam o lixo da cidade de Jerusalém. E enquanto olhávamos para esse lugar, que não é mais usado para esse fim, o homem que estava conosco disse: foi aqui que Judas Iscariotes, o filho de Simão, se suicidou. Acredita-se que aquele é o penhasco onde ele foi e pegou a corda e amarrou numa árvore, e cheio de terror e angústia, saltou daquele penhasco, e a Bíblia diz que as suas entranhas se espalharam. Enquanto eu estava lá naquele dia, alguns meses atrás, olhando esse cenário, esse lugar, o penhasco, em pé ali perto do lugar onde ele deve ter caído, eu percebi algo perto do meu pé que eu não havia notado. Havia bem ali um esgoto aberto naquele lugar. O cheiro, aquele fedor, e eu estava ali pensando e eu nem percebi, de repente senti aquele cheiro. E eu vi aquela sujeira e podridão aos poucos ir descendo a encosta. E eu fiquei ali e aquele cheiro dominou o ar. De repente o Espírito de Deus falou ao meu coração e disse: assim como o fedor nesse vale, e esse esgoto aberto também, esse é o símbolo daquele que traiu o único inocente, puro, o único sem pecado que já viveu, Jesus Cristo.
Fiquei ali e meu corpo esfriou, era como gelo, e minha pele ficou úmida, e pensei, Deus. E de repente, por um momento, eu vi, senti, experimentei a recompensa do pecado. Eu senti em meu espírito a grande agonia da alma eternamente sem Deus. Porque morrer sem Deus deve ser uma coisa horrível e abominável e mais terrível, a coisa mais desprezível que poderia acontecer para a alma humana. Quero deixar esta cena por alguns momentos agora. E quero ir para aquela que é muito mais maravilhosa e mais desafiante, cheia de uma grande esperança. Quero voltar para o momento em que Jesus selecionou, escolheu os discípulos, inclusive Judas. Jesus havia orado, Mateus relata a noite toda. E naquele dia memorável ele saiu para impor as mãos sobre aqueles 12 que seriam escolhidos e dirigidos por Deus, selecionados por Ele, para se assentarem aos pés de Jesus Cristo, ficarem sobre sua tutela, serem ensinados por Ele, para ficar perto dele. Que honra, que desafio. Não poderia haver honra maior, não haver honra maior em pensar que esses homens não eram poderosos, não eram ricos, não tinham cultura, não tinham estudado, eram pobres, simples pescadores. Eles é o que nós chamamos pessoas comuns, que ele escolheu e impôs as mãos. Lembro-me quando eu era menino, 8 anos de idade, Jesus Cristo salvou minha alma, batizou-me no poder do Espírito Santo. Lembro-me do toque de Deus que encheu meu coração de tal forma que mesmo como menino, 8, 9, 10 anos, 11, 12, eu lia a Bíblia sem cessar, eu devorava aquelas páginas quando era menino. Enquanto outros meninos liam as revistas, eu estava lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu era ainda menino e Deus batizou-me no Espírito Santo. Eu nunca esquecerei aquele momento memorável, 1943. Eu tinha 8 anos. Lembro-me daquela pequena igrejinha da cidade. Lembro-me que ajoelhei do lado direito daquele pequeno altar. E naquela reunião de oração matutina, às 10 horas, o Espírito do Todo-Poderoso encheu minha alma. E eu vi uma luz tão brilhante que faria com que essas luzes da televisão parecessem uma lanterna. Aquela luz brilhava tanto e eu olhava para ela e, apesar de ser tão forte, eu podia fixar o olhar, enquanto enchia meu coração e minha vida e caía. Comecei a falar em outras línguas conforme o Espírito de Deus me concedia. E Jesus, o que batiza no Espírito Santo, encheu-me com o Espírito. Naqueles anos, Ele deu-me o dom de profecias. Disse-me que iria pregar em muitos países, iria levar o Evangelho a todo mundo. Posso dizer isso sem medo de contradição. Eu sei que Ele me chamou, eu creio de todo o coração que Ele me chamou antes de ter nascido.
Creio que antes de ser formado no ventre de minha mãe, o Deus Todo-Poderoso me separou para si, impôs as mãos sobre a minha vida, para que tivesse um propósito de levar a mensagem do Evangelho aos confins da terra. E creio nisso. Creio que Ele me chamou. Você não está vendo hoje um evangelista profissional. Não está olhando para alguém letrado, pregador profissional. Não aprendi o que sei no seminário, ou aos pés de doutores da lei. Aprendi o pouco que sei aos pés de Jesus Cristo. E com grande poder, o Espírito Santo tocou meu coração e minha vida, e eu sei que Ele me chamou. Ando com Ele 24 horas por dia. Eu acordo bem cedo e clamo a Deus e choro pelas almas dos homens, porque eu sinto um peso. Eu sinto por todos aqui um peso por causa da sua alma eterna. Eu sinto em meu coração. Sinto isso. Sei disso, vejo isso. Consequências eternas virão dessa reunião. Alguns de vocês pensam por que vieram. Foi por curiosidade. Você veio porque assistiu pela TV, ou você gosta da música, gosta do que cantamos. Estou feliz porque veio, não importa por que veio. Quero dizer o seguinte: você não está hoje aqui por acaso. Você está aqui porque o Todo-Poderoso alcançou esta ilha de Kingston, da Jamaica. Ele alcançou você em casa, alcançou o seu coração e tocou a sua vida. E Ele disse: eu quero você. Ele está chamando você hoje. Quero que você entenda isso. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque o Espírito Santo de Deus o chamou. Pense nisso um instante. Ele chamou você. Dentre as pessoas do mundo, Ele chamou você. Você pode estar aqui hoje, talvez usando um terno muito caro. Senhora, talvez você esteja usando o melhor vestido, ou talvez não tenha quase roupa nenhuma. Talvez você esteja com sapatos furados. Talvez o seu casaco esteja surrado. Você talvez desejaria ter muitas coisas que não tem, mas isso não faz diferença, porque o Espírito de Deus chamou você hoje. Deus, o Espírito Santo, olhou através do seu domínio da eternidade e tocou você. Ele não liga para os seus trapos, não liga se você tem furos nos sapatos, Ele não liga para a roupa que está usando. Ele quer mudar o seu coração hoje. Ele chamou você. Você que assiste pela televisão, você acha que está assistindo por acaso? Você quis desligar a televisão, chegou a se levantar da cadeira, mas algo o deteve, algo impediu você. Algo impediu que fizesse isso. E amigo, é um poder maior que outro poder que você já conheceu. É Deus, o Espírito Santo, alcançando o seu coração. E não faz diferença se você está drogado, não faz diferença se seus olhos estão vermelhos da bebida, se seu coração está cheio de vinho. Jesus Cristo já chegou até seu coração, apesar do vinho e das drogas. Ele está chamando você hoje para uma vida muito melhor na eternidade com Jesus Cristo. Está chamando você. Chamando você. Assim como chamou Judas. Procure entender isso. Ele alcançou você no Brasil, nas Filipinas, Equador, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, México, Canadá, Estados Unidos, Austrália, África, Ásia, Europa. Ele veio até você e o está chamando agora, chamando com o poder do Espírito Santo.
Você sabe que as lágrimas estão rolando do seu rosto. Você talvez diga: isso é porque Jimmy Swaggart sabe como comover. Ele é um bom pregador e sabe como usar psicologia. Amigo, isso não é psicologia. E isso não é que comove você. É o poder do Espírito Santo que está atingindo o seu coração, seu lar, sua vida. Está chamando você. Olhe para Judas. Ninguém teve oportunidade maior. Olhe para Judas. Ninguém teve uma chance maior. Olhe para Judas. Pense nisso. Ele pôde assentar-se aos pés de Jesus. Ouviu quando ele pregou o sermão do monte e Judas estava ao seu lado. Quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora, Judas estava ao seu lado. Quando Jesus disse: Mar, aquieta-te, e enfurecido o mar da Galileia se acalmou como um nenê com a mãe, Judas estava no barco. Quando o velho mendigo chamado Bartimeu gritou: ó filho de Davi, tem misericórdia, Judas estava lá. Oh meu Deus, ele estava lá. Quando aquele pobre leproso que fedia caía aos pés de Jesus e disse: se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus estendeu a mão de pureza e tocou a cabeça do leproso, e ele disse: eu quero ser limpo. Judas estava lá. Ele estava lá. Foi tão abençoado. Ele teve a eternidade nas mãos. Ele era o escolhido. Quero que me ouçam bem esta noite, Jamaica. Alguns estão aqui nesse estádio, outros estão assistindo pela televisão, semanas depois de termos gravado no estádio em Kingston. E nas primeiras horas da manhã, Jamaica, alguns talvez acordaram e ficaram ali pensando: gostaria de não ter nascido na Jamaica, gostaria de ter nascido na América, ou então ter nascido no Canadá. Como eu gostaria de ser isso ou aquilo. Mas ouça o que eu estou dizendo. Vocês são felizardos. O povo da Jamaica é o mais abençoado. E vou dizer por quê. Se você estivesse num país ateísta, haveria muito pouca igreja para assistir e não haveria estádios repletos de pessoas e de glória do Deus Todo-Poderoso. Se estivesse num país socialista hoje, ou num país sem liberdade, não haveria o evangelho como o da Jamaica. Mas vocês estão aqui hoje e podem adorar o Deus em espírito e em verdade. E vocês têm igrejas excelentes e ótimos pastores para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu creio que um avivamento do Espírito está chegando na Jamaica para alcançar todas as cidades, os lugarejos e as vilas, e quebrar os grilhões das trevas. E creio que centenas de milhares irão ser salvos. Vocês são abençoados, 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 porque conhecem Jesus e tem um governo que acredita em Deus e tem um governo que acredita na Bíblia. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, os pastores podem chegar na televisão e dizer: Jesus salva. Os pregadores podem chegar no rádio e dizer: Jesus salva. São abençoados, Jamaica. E não quero que procurem nas suas Bíblias agora, podem ler quando chegarem em casa, mas o Salmo 109, o Salmo 109 nos diz porque Judas caiu. Pensamos por quê? Porque como um homem que era chegado ombro a ombro com Jesus Cristo,
Qual foi o erro? A Bíblia diz no livro dos Salmos que Judas amaldiçoava. E isso é uma coisa horrível. Amaldiçoava. E eu quero que vocês da Jamaica, os da televisão, que me ouçam por um momento. Quando você fala palavrões, significa mais do que ser profano, significa que você ama o que está no mundo. Judas amou as coisas do mundo, e Jamaica, esse é o seu problema. Estados Unidos é o seu problema. Brasil, esse é o seu problema. Mundo é o seu problema. Nós amamos o mundo. Amamos a ilusão que o mundo dá, a animação do mundo, os prazeres do mundo, o orgulho da vida, o mundo. Alguns de vocês pensam, se eu der o meu coração a Jesus, então eu terei de parar de fumar, terei de parar de beber, terei de parar de fazer isso e aquilo. Quando você der o coração a Jesus, amigo, algo acontecerá em sua vida. E você não vai ter mais vontade de fumar, você não vai mais querer as drogas, você não vai ter mais vontade de beber. Mas Judas amaldiçoava. Depois ele amou o dinheiro. Dinheiro. A Bíblia diz que ele roubou da bolsa. Também diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro. Quero que pense nisso por um momento. Prometi a Deus 20 anos atrás e disse: Deus, eu te dou a minha palavra que não tocarei no ouro e não tocarei na glória. Se uma pessoa me dá 1 cruzeiro, 1 milhão de cruzeiros, não importa, eu não fico com ele, mesmo que digam que o dinheiro é para mim, ele vai para a contabilidade, para a pregação do Evangelho. Dinheiro. Dinheiro. Os homens vendem a alma por dinheiro, nações vendem a alma por dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Judas amou o dinheiro. Vou falar mais sobre Judas. Ele amou o poder. Poder. Ele queria ser alguém. Ele amou o poder. Ele não ouviu Jesus quando ele disse: porém, o maior dentre vós será vosso servo. Poder, dinheiro. O mundo. Vamos parar por um pouco e ver o que Judas pensava por um momento. Deve ter pensado no íntimo: esse é aquele que vai nos libertar de Roma. Ele vai transformar Israel na maior nação da face da terra. Eu serei um dos maiores homens do mundo, porque sou seguidor de Jesus Cristo. Mas quando Jesus não agiu como ele gostaria, subindo a escada do poder, ele tinha poder para curar os cegos, ressuscitar os mortos, porque não usou tudo isso contra Roma. Mas Jesus não usou esse poder contra Roma. Judas irritou-se com isso, pensou lá no íntimo: por que Jesus não usa o poder que usou para levantar Lázaro dentre os mortos, para derrotar os Césares e trazer de volta o reino de Davi? Mas Jesus não fez isso. E Judas tramou 30 moedas de prata, mas tinha outras ideias bem piores. Era uma bagatela, não era nada. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Meu Deus! É insignificante.
vou vendê-lo, assim irei forçá-lo, e Jesus Cristo será então forçado a tomar o poder de Roma, e então se tornará rei. Se não fizer isso, é porque não é o Filho de Deus, não é o Messias. E se ele fizer isso, eu serei um dos maiorais, e ele vai gostar do que fiz. Ele nunca compreendeu quem Jesus Cristo era. E então o traiu. O ato mais traiçoeiro, desprezível, cruel, que foi cometido por um ser humano. Agora ouçam bem. Satanás odeia todos vocês aqui. Ele odeia você. Ele quer que você chegue ao ponto de estar totalmente arruinado, moço, tão metido nas drogas, que tudo que você anseia é mais maconha. Ele quer que você, moça, não tenha mais pureza alguma. Ele quer que você chegue ao ponto de gritar por mais um pouco de álcool. Ele quer destruir você. E Judas, a Bíblia diz na festa da Páscoa, eu quero dizer uma coisa, para mostrar como o pecado vai longe. Preste atenção agora. Naquele cenáculo, depois que Jesus partiu o pão, algumas horas antes de morrer no Calvário, entregou aos discípulos o cálice e disse que bebessem. Esse é meu corpo, esse é meu sangue. Acabara de lavar os pés dos discípulos. Jesus Cristo então se ajoelhou, tirou as sandálias de Judas, então colocou os pés de Judas numa bacia e lavou os pés de Judas, o Filho de Deus, o Senhor da glória, aquele que disse haja luz e então houve luz, aquele que amou tanto o mundo que veio. Jesus pegou a água e lavou os pés de Judas. Então, alguns minutos depois, disse: um de vós me há de trair. E os discípulos disseram: quem? Ele disse: aquele a quem eu der o bocado, ele me trairá. E estendeu o pão para Judas. E a Bíblia diz que Judas saiu, e era noite. Quantos aqui, a porta está aberta? Sim. Você pode ficar ou sair, pode dizer sim e pode dizer não. Ele saiu e consumou o ato. Quero dizer o seguinte: depois que Judas se suicidou, no Salmo 109 foi profetizado que sua esposa esmolaria, que tudo que a sua esposa e filhos tinham seria tirado deles pelos exploradores. Foi profetizado 1000 anos antes de Judas nascer, que seus filhos ficariam pelas ruas esmolando e implorando um pedaço de pão. Ficamos com o coração partido quando ouvimos Jerusalém, o hino que John cantou. Judas poderia ter o seu nome escrito no alicerce, mas ele não quis.
Ele perdeu tudo. Ira Stanfield escreveu um hino que diz: 30 moedas de prata foi o preço que pagaram. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Em meu coração entreguei a este Cristo traído. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. E hoje você pode escolher como Judas. A escolha é sua. Inferno ou céu, trevas ou luz, perdido, achado. Deus está chamando. Ele quer alcançá-lo. A escolha é sua. Judas Iscariotes, filho de Simão, queiram curvar a cabeça. Pai Celestial, ao ministrarmos essas palavras hoje, eu te peço que a convicção do poderoso Espírito Santo assuma o controle deste lugar. Oro para que cada homem, cada mulher, cada menino, menina, cada coração possa chegar ao ponto em que não consiga aguentar mais, que tenha que dizer sim, ou então dizer não, um ao outro. Eu oro por todos aqueles que estão reunidos neste estádio. Eu oro pelos milhões que assistem pela televisão, ó Deus. Abre a porta, chame-os, para que eles digam sim. Peço-te em nome de Jesus. Agora prestem atenção aqui. Não quero ninguém se movimentando nesta hora, por favor. Existem milhares e milhares de pessoas de Deus neste estádio que estão orando neste instante. Quero que você ore comigo, para que o Espírito Santo toque aquele homem, aquela mulher, aquele menino ou menina. E enquanto ouvimos o som desse maravilhoso hino que foi escrito há 50 anos, eu vejo um filete de sangue carmesim que corre do Calvário. Quantos aqui estão dizendo: Jimmy Swaggart, estou perdido, eu quero Jesus, não estou vivendo certo. O Espírito Santo tocou meu coração hoje. Sinto que Ele está me chamando como chamou Pedro, Tiago, João e também Judas. Está me chamando. Sinto que Ele está me chamando. Ele está me chamando. Ele está me chamando. Sim, está. Agora levante a mão e diga: ore por mim. Eu quero um dia morar no céu. Levante a mão em todo o estádio, por favor. Levante para que eu possa ver. Não vou constrangê-lo. Fique assim, por favor. Estou vendo muitos. Levante a mão. São centenas e centenas, até mesmo milhares. Levantem as mãos e ore por mim. Ore por mim. Que grande momento. O Espírito de Deus está falando com você, como Ele falou com Judas. Você não pode trair a Cristo e deixar este lugar ainda nas trevas. Então venha, Jesus. Vocês ouviram Jamaica, vocês me ouviram aí na televisão. Você pode trair a Cristo. Você diz: Jimmy Swaggart, eu não vou traí-lo só porque eu não vivo para Ele. Mas quando você não vive para Ele, você está traindo Jesus.
é batizado no seu amor. Agora eles vão cantar um hino, vejam filete carmesim, e quero que milhares de vocês me ajudem a orar, mesmo pela televisão, me ajudem agora, e quero que cada um que levantou a mão em todo este estádio, quero que venha e fique aqui bem na frente, quero que venha crendo em Deus, diga: eu quero Jesus, eu dei minha vida a Jesus, dei meu coração a Jesus. Você tem a mesma oportunidade que Judas. Não jogue fora e não perca, como Judas perdeu. Venha agora. I see a crimson stream of blood. It flows from Vou pedir